O delegado está em busca do Dr. Mendonça e exige ao empregado de confiança do homem que ele se apresente à delegacia. Dr. Ernesto e Sabino descobrem por José Miguel que Rodrigo fugiu. Jesus pede ao padre o cavalinho emprestado. O padre empresta e Teresa pede ao padre que ele guarde suas bolsas da escola para que ninguém roube. Antes de ir, Jesus pede ao padre a bênção. Todos estão procurando por Rodrigo. Sabino e Dr. Ernesto não têm notícias e eles então agradecem a Deus por José Miguel estar bem com vida e Rodrigo não ter feito nenhum mal a ele. Lá na fazenda, José Miguel grita com Ivana que não é verdade. Daí, Ivana grita mais alto e diz que sabe que dói a ele, mas é verdade. A Valentina concordou em ir viver em outro país com o Rodrigo. Isabel diz que Ivana não era para ter dado os passaportes de Valentina a Rodrigo, pois Rodrigo poderia estar mentindo. Ivana diz que ela não tinha o que fazer, pois foi a decisão de sua prima de ir embora com o Rodrigo e que foi ordens de Valentina. E que ele disse que Valentina, quando chegasse ao aeroporto, iria ligar e confirmar tudo. Daí, Gabi tem a ideia genial de perguntar a Maria da Luz se foi isso que ela ouviu atrás da porta. Maria da Luz diz que não é verdade não. O que ela ouviu foi gemidos e ruídos. E ouviu claramente quando Rodrigo disse que a Ivana, como chamava Benita Ivanita, que Ivaninha estava mais atacada do que nunca. Ivana se apavora em ser desmascarada. Ivana chama Maria da Luz de mentirosa e que ela não podia então se defender de Rodrigo, pois ele tinha uma arma apontada em sua cabeça. Ivana mente tanto que diz que se ela não obedecesse, o Rodrigo iria atirar nela para matar. Então já viu, o cerco está todo se fechando e a máscara cada vez mais caindo. Então, essas são as últimas semanas de Adona. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Se inscreve, deixa o seu like e muito obrigada por sua audiência. Sabino a questiona se ela sente tanta raiva assim dessa mulher porque a Valentina deve estar com o Rodrigo e Rodrigo a quer? Ou porque será que na verdade realmente eles são amantes e ela deve estar morrendo de ciúmes com as notícias de que Valentina deve ter tomado o amor que foi um dia dela? Daí, Leonor não aguenta e, na verdade, ela explode então na cara de Sabino, lhe dando um tapa digno de novela mexicana. Ela dá 2 tapas nele, um de cada lado. Mas Sabino, ele não se cala e é bem atrevido ao dizer umas boas verdades na cara de Dona Leonor. Ela diz à vilã, então, que ela pode bater o quanto quiser, que desconte toda a sua raiva que ela sente nele. Mas que depois eles vão até o cativeiro onde está então a Valentina para resgatar a moça daquele lugar. Leonor suspira e Sabino diz a ela que ela é a única pessoa que conhece a caverna do Rodrigo e que com certeza ele deve estar mantendo Valentina por lá. Sabino pede à vilã que faça isso pelo nome do amor que ela diz sentir pelo filho, menino esse que tanto ele quanto ela o ama, e que se ela não for agora mesmo ajudar a encontrar aquela moça, Valentina, e resgatar aquela moça das garras daquele homem cruel, ele vai agora mesmo expor a José Miguel todo o segredo que ele sabe dela por muitos anos guardado por ele, passado esse sujo negro que essa mulher que é a mãe dele tanto tem.
Sabino fica transtornado e diz que uma mãe faz qualquer sacrifício por seus filhos e por que ela não, e que pela felicidade de um filho vale a pena tudo. Quando Sabino vai embora, Leonor pede que Sabino não vá, que espere, ela vai fazer isso. Então, Leonor pede que ele pegue um cavalo porque ela vai ajudar a José Miguel. Ela deixa isso bem claro. Sabino então diz sorrindo que com isso sim, ela não se preocupe, pois ele já deixou selado lá fora um cavalo para que eles possam então ir. Leonor diz a Sabino que com isso, ela espera não ter que encontrar o Rodrigo no caminho. Daí, Sabino diz para ela que se ele está indo, porque se assim for preciso, ele tira então do caminho aquele monstro do mal, se referindo a Rodrigo. José Miguel é segurado por pessoas na delegacia enquanto ele fala com o delegado. José Miguel diz que eles precisam parar Rodrigo de uma vez, porque ele está levando Valentina para longe, sabe-se lá para onde. O delegado repreende a José Miguel e diz a ele que o problema é que ele quer fazer tudo do jeito dele e assim não pode, que eles devem esperar pela lei, e que ele não pode permitir que José Miguel reviste a propriedade do sujeito. Daí, José Miguel diz que tudo o que ele quer é apenas uma peça de roupa para que os cachorros possam então seguir a pista. O delegado diz que a ideia é bem genial, mas que as coisas na justiça não funcionam assim e que eles precisam de um mandato judicial para entrar na propriedade de uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja o Rodrigo. Daí, José Miguel grita como nunca antes em toda a novela e diz que por culpa do delegado, o Rodrigo vai conseguir se safar dessa e ainda levar a Valentina com ele. E se que é que ele já não fez algum mal a ela? O delegado não tolera e manda que levem então José Miguel preso, pois ele agora está detido por desacato à autoridade e manda então que levem ele para uma cela. Enquanto os homens levam José Miguel, ele grita para o delegado que ele está cometendo um grave erro. Quando José Miguel sai, então, o delegado diz que só vai soltar ele quando ele se acalmar, fala ele em direção à porta. O delegado entra novamente para o seu gabinete e um dos guardas chama José Miguel de teimoso. Daí, pensativo, o delegado diz: se a mulher que eu amo tivesse sequestrada, eu também faria o mesmo. José Miguel faz um escândalo na cadeia e diz que é injusto ele ficar preso ali enquanto o Rodrigo está então levando a Valentina para longe. O delegado pede que José Miguel deixe eles trabalhar e que pare de escândalo, pois ele está fazendo então tudo para piorar a situação ali, pois eles não estão conseguindo trabalhar. Quando José Miguel fala que quem deveria estar lá não era ele, o delegado conta que solicitou uma autorização para que eles possam entrar na casa de Rodrigo e assim investigar os pertences de Rodrigo, como toda a propriedade dele, e assim pegar então uma peça de roupa dele ali para dar aos cães farejadores para encontrar-se com Valentina. Só falta o juiz liberar. Só que essa frase faz José Miguel se revoltar ainda mais e diz que quando chegar a bendita ordem será tarde demais. O delegado diz que as coisas têm que serem feitas conforme a lei. José fica histérico novamente e começa a gritar muito. O delegado Sandra reage e pede que Felipe conte toda a verdade para a polícia, que Ivana matou esse tal homem. O delegado fica chocado e Felipe, esse fica muito mais. Sabino diz que eles devem pôr as coisas em dias, diz ele a José Miguel. Daí José Miguel diz: claro, você sabia, né? Minha mãe já confessou tudo. Agora eu sei quem é meu verdadeiro pai. E ele não é Frederico. Sabino pede que ele não pense nisso agora e que graças à mãe dele, a Valentina agora está bem. Daí José Miguel pergunta a Sabino se ele tem ideia de como ele se sente agora. Sabino então diz: não, mas nada como o tempo para consertar as coisas e ajeitarem, né? Fala então ele. Agora a sua obrigação como filho, e que seria bom que todos saibam que foi você quem salvou a Valentina, para não expor então a sua mãe, para que o problema não aumente de tamanho, diz então Sabino.
José Miguel diz que é incapaz de seguir uma mentira e ele seria capaz de segurar então uma farsa tão grande assim por muito tempo. E além do mais, logo ele será preso, se referindo então a Rodrigo. E aí sim, essa patética verdade virá à tona. Leonor se tortura só em pensar que não terá mais o carinho do filho José Miguel por causa de seu passado escuro ao lado então do seu amante Rodrigo. E ela chora muito mesmo, do tamanho então de tudo que acabou de fazer e lamenta por tudo que aconteceu, por não ter tomado decisões e assim poder ter mudado então o futuro dela e de José Miguel. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de A Dona.